Boa tarde a todos, meu nome é Marcos e hoje eu vou falar um pouco sobre a dependência de Cuba, baseado em alguns estudos pessoais que eu tive, pois esse semestre a gente está tendo matéria de Fundamentos da América Latina e aí a gente começou o semestre estudando sobre a independência de Cuba, né? Então, assim, para entender um pouco mais aprofundado a discussão que a gente está tendo na aula, eu resolvi buscar outros materiais para entender um pouco sobre essa história e contextualizar, para depois cair em cima da discussão que a gente está tendo em aula, né? Então, assim, para a gente começar a entender um pouco sobre o que foi Cuba na história da América Latina, né, e a história que a gente tem até hoje junto, né, desse país incrível, é importante a gente entender onde que ele se localiza geograficamente. Então, geograficamente, como fica na América Central, né, ao lado do território do Haiti, né, antigamente era conhecido como Ilha de São Domingos, né, era uma colônia francesa. Isso aqui a gente estudou no semestre passado. Talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, sobre a Revolução do Haiti, mas é, e ele fica ao sul do território norte-americano, né, mais próximo ali de Flórida. É, então ele fica mais ou menos a 1,5 km da Flórida, ele tem uma ligação muito próxima com os Estados Unidos, geograficamente e também historicamente falando, né, e politicamente com certeza, né? Quando a gente pensa em Cuba, a gente pensa numa colônia, né, com mão de obra escrava e que a sua principal fonte de agricultura, né, era a questão do açúcar. Então, Cuba ele tinha ligação direta com a Espanha, por ser uma colônia espanhola, mas ele ainda assim ele podia fazer comércio com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha. Pensando nisso, é importante ressaltar de que no começo do século XIX há-se uma modernização na agricultura do açúcar e, e Cuba se torna o maior exportador, né, o maior produtor também de açúcar do mundo, né, do mercado internacional, passando em cima do próprio Brasil, né, que até então era o maior produtor de açúcar do mundo. Só que dessa época o Brasil estava transitando da questão do açúcar para o café. Então ele muda sua central de produção do Nordeste para o Centro-Oeste, né? Então a gente começa ali, né, ter a grande produção de açúcar e começa a Cuba ter uma visibilidade é, mundial, eu diria. E por que Cuba é tão importante para a Espanha no século XVIII, XIX? Porque Cuba ele está localizado geograficamente, né, toda a colônia espanhola, né, o porto de Havana ele se torna um elemento importante, tanto para a questão de abastecimento, para a questão de descanso, tanto para a ida como da volta. Então, geograficamente, Cuba é um espaço importante para a Espanha, e sem contar que gerava muitos lucros para a metrópole espanhola. Como que funcionava a questão territorial dentro da ilha de Cuba, né? Ela é dividida na parte ocidental e na parte oriental. A parte ocidental ela estava mais modernizada com relação à agricultura, e a parte oriental, né, a gente não tinha toda essa modernização ali com relação à exploração do açúcar. Então, Cuba ele também ele utilizava muito da mão de obra escrava africana, tanto que ele foi praticamente o penúltimo país da América a, a libertar os escravos, né? Somente o Brasil foi o último, mas ele tinha toda uma necessidade com relação a isso. Os Estados Unidos ele vai conseguir sua dependência ali no começo do século XIX, mas Cuba ele só vai conseguir concretizar sua independência no final do século XIX por conta dessas qualidades que Cuba tinha para a Espanha e dessa importância que ele tinha. A Espanha utilizou muito do exército para realmente impedir esse processo de dependência cubana. Tanto que foi o país que a Espanha até mandou mais soldados ali para tentar conter toda essa revolta, né, esse movimento de dependência que em diversos países já estavam começando a ocorrer, né?
Bom, quando a gente pensa no movimento de independência, existem dois grandes focos, né? A Guerra dos 10 Anos, né, que ocorreu em 1868 até 1878, né? Ele foi liderado pelo lado oriental da ilha, né, que eram os proprietários de açúcar que ainda não tinham uma modernização muito grande, né? E, infelizmente, eles acabaram sendo derrotados após uma tentativa de pacto mal sucedida com a Espanha, e isso acabou fragilizando o movimento independentista na época. Então, é, Cuba ainda vai se permanecer ali no processo de colônia, né, com uma rigorosidade muito grande da coroa espanhola, e, e aí a gente tem o processo de movimentação para uma nova revolução independente somente em 1895, já no final do século XIX. Esse movimento, né, ele vai durar cerca de 3 anos, e aí ele entra com um diferencial a mais. Né? Primeiro, o diferencial, que a gente vai ter a liderança do poeta José Martí, até hoje reverenciado lá em Cuba. Né? Ele, quando ele estava no exílio dele de Cuba, ele fundou o Partido Revolucionário Cubano. E aí, em 1995, a gente começa a ter os primeiros movimentos ali, né? E, e aí, quando a gente chega em 98, em 95 a gente tem os movimentos, né? Junto com o apoio, né? Não somente dos proprietários de terras de açúcar, né? Como os trabalhadores de campo, a classe média, até os próprios escravos, né? Porque eles utilizavam isso como uma moeda de barganha com os escravos. Né? Se a gente conseguir a independência, vocês vão ser libertos. Então, isso acabou trazendo muitos escravos para o fronte de guerra, né? O que lidava com mais uma mão de obra por meio da guerra. Né? E em 1998, os Estados Unidos ele entra na guerra, né? Já com o José Martí e, e o movimento independentista ganhando a guerra, sob o pretexto de que haviam afundado uma embarcação americana no porto de Havana, e, e aí a partir desse momento essa guerra que estava ocorrendo começou a ser identificado como Guerra Hispano-Americana. Né? E a entrada dos Estados Unidos só vem realmente só para concretizar o que já estava ocorrendo já, porque a frota naval americana sempre foi muito forte, né? Principalmente no século XIX. Então ela vem ali para bater o martelo de, da, da, da Revolução, e aí nesse meio tempo o José Martí ele morre no meio dessa guerra, e E aí os Estados Unidos e a Espanha, eles declaram o tratado, né, de paz, né, que ficou conhecido como Tratado de Paris, em 1898, né, e no meio disso não teve o consentimento de Cuba, né, das pessoas que estavam procurando a independência, foi só uma troca entre Estados Unidos e Espanha. É, e aí no meio dessa negociação ali, os Estados Unidos ficou com o território de Porto Rico, que pertencia à Espanha, as ilhas Guam e as Filipinas. Né? As Filipinas ainda foi um processo de compra feito pelos Estados Unidos. Né? Tanto que até hoje o Porto Rico permanece território dos Estados Unidos. Né? Quando isso ocorre, os Estados Unidos ele entra como um, um, um estado protetorado ali de Cuba. Então ele começa a governar o Cuba militarmente até 1902, com generais americanos como os teoricamente presidentes, né, de Cuba. E nesse ano de 1902 eles passam o poder para um governo cubano, para uma pessoa diretamente de Cuba. Só que, né, uma pessoa que foi mediante a escolha dos norte-americanos, que foi o Tomás Estrada Palma. Né? E um ano antes de 1902, 1901, houve-se, né, um plebiscito que se criou a Emenda Platt. Né? E essa Emenda Platt aí é uma emenda que ela vai trazer diversas concessões para o governo cubano, né? Onde que
os Estados Unidos vão ficar com o território de Guantánamo, até hoje é um território americano, eles têm até uma prisão dos maiores terroristas do mundo lá em Guantánamo, né, presídio de segurança máxima. E aí, no meio dessas concessões também, os americanos podem investir economicamente na ilha e eles têm o poder de intervir politicamente caso as coisas não estivessem de acordo com o que eles achassem melhor. O, é, em 1933, sobre pretextos ainda da questão da emenda Platt, né, o governo de Geraldo Machado ele vai ser derrubado pelo Fulgêncio Batista e alguns movimentos populares, né, que ao mesmo tempo vai ser revogada essa emenda Platt, e aí a gente começa a ter um desbalanço ali na soberania norte-americana em cima do território cubano, né, e aí somente em 1961, né, quase 30 anos depois, que os irmãos Castros, né, em 59 eles entram, né, mas em 61 Fidel Castro que ele faz diretamente o rompimento com os Estados Unidos. Então aí a gente tem a configuração do Estado cubano como a gente conhece hoje. Os Estados Unidos vendem a ideia de ser um país horrível, né? E que a direita acaba comprando muito essa ideia. Então, mais ou menos é essa timeline que eu queria trazer para vocês, para a gente ficar um pouco mais ciente de como ocorreu esse processo de dependência, né? E aí, mais para frente, eu gostaria de falar sobre outros assuntos também. Então, um grande abraço e tamo junto.